A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. A graça e a paz do nosso eterno Salvador Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui no presencial e vocês que estão no online, amém? Eu quero compartilhar uma palavra cujo tema é valorize e proteja seu tempo. Quantos reconhecem que o tempo nas nossas vidas é muito importante, amém? Nós temos o tempo da família, o tempo para Deus, tempo para trabalhar, tempo para cuidar da nossa saúde, tempo para servir a Deus no chamado e no dom que Deus tem nos dado. Nós temos tido tempo, porque muitos não têm mais, porque muitos já partiram. Você já parou para refletir como é um presente o tempo para você e para sua família, para nós? Por isso que o tempo hoje se chama presente. É um presente de Deus. E é interessante que muitas vezes a gente corre tanto na vida que a gente não percebe a importância do tempo. A gente mata o tempo. Já falou isso? Já ouviu alguém falar isso? Estou matando o tempo. E aí quando nós paramos para refletir sobre algumas verdades sobre o tempo, aí nós vamos descobrir que nós precisamos valorizar um pouco mais e proteger mais o tempo para nós, para nossa família, tempo com Deus. Se nós pensarmos, o tempo, ele é o único bem na terra dado igualmente para todos os homens. É o único bem dado na terra igualmente para todas as pessoas. Conhece alguém que tem mais do que 24 horas no dia? Quantos de nós, Deus, eu queria que esse dia fosse 48 horas. Tenho tanta coisa para fazer. Mais 2 horas, Senhor. 26 horas já ajudaria. Quantos já disseram isso? Eu precisaria de mais algumas horas. Eu já disse isso muitas vezes. Deus, me dá mais 2 horas desse dia para eu produzir mais, para eu conseguir fazer tudo que eu coloquei na minha agenda. Mas a questão não é ter mais tempo, mas é refletir sobre o que nós estamos fazendo com o tempo. O tempo, você não pode parar o tempo, você não pode comprar tempo, você não pode desacelerar o tempo. Não tem como dizer para o tempo, o amanhã vai esperar eu chegar naquele momento. Não, o amanhã ele vai chegar, estando nós preparados para ele ou não, ele vai chegar. Então, de fato, o tempo, ele é imparável, mas ele pode ser administrável, amém? Diga, o tempo é imparável, mas pode ser administrado, amém? Por isso que é importante refletir, queridos, e na vida a gente não repara no tempo, a gente mata o tempo, e aí é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque quantos já ouviram a frase, tempo é vida, amém? Tempo é vida. Quantos anos você tem? Tempo é vida. E sem perceber, muitas vezes nós estamos matando a nossa vida aos poucos, quando nós falamos, estou matando o tempo. Tempo, quantos já ouviram falar, tempo é dinheiro, amém? Tempo é dinheiro, principalmente no mundo dos negócios, quando nós falamos, tempo é dinheiro. Então quando nós falamos que tempo é dinheiro, significa que ele pode ser roubado, desperdiçado, perdido. E quando nós falamos de tempo ser dinheiro, ele pode ser gasto ou investido. E quando nós falamos de gastar, nós estamos falando de perda. E quando nós falamos de investir, nós estamos falando de ganho. A reflexão é, o que eu e você estamos fazendo com o nosso tempo? Graças a Deus, porque hoje, por exemplo, nós estamos investindo o nosso tempo, amém? Estamos na casa de Deus, estamos servindo a Deus, estamos buscando ouvir a voz que pode mudar a nossa vida.
Como nós já ouvimos, quantas vozes ecoam à nossa volta, com tantas más notícias, com tantas situações ruins. E quando nós decidimos ouvir a voz de Deus e investir esse tempo em ouvir a voz de Deus, eu estou falando, eu vou investir o meu tempo na melhor voz, no melhor lugar, no lugar e na voz que pode mudar a minha vida, transformar a minha família, realizar o meu milagre, amém? Estar aqui, estar conectado, é investir eficientemente o seu tempo. Seu tempo é muito valoroso, amém? Você precisa fazer isso conscientemente, em nome de Jesus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: cuide bem do seu tempo, amém? E o tempo, ele foi criado por Deus, sim, até para nos proteger. Você já parou para pensar que se vivêssemos um momento muito infeliz ou enfrentássemos uma enfermidade, para sempre? Ser feliz para sempre é muito bom, amém? Estar com a nossa família unida, em paz e saudável é muito bom para sempre. Mas e lutar contra uma enfermidade para sempre? E ser infeliz para sempre? O tempo, ele nos protege do infeliz para sempre. O tempo, Deus estabeleceu o tempo para ser uma bênção para aqueles que o usam inteligentemente, amém? Para aqueles que ouvem a voz de Deus e norteiam suas decisões sobre como vão lidar com o tempo. E muitas vezes nós estamos desperdiçando o nosso tempo ou não investindo da melhor maneira. Tempo em família, tempo com casamento. Nós estabelecemos nossos alvos e nossas metas, amém? Para esse ano. O que nós seremos e o que viveremos vai ser determinado sobre como nós vamos lidar com o nosso tempo. Como que nós vamos trabalhar em prol dos sonhos e dos alvos. Então nós podemos dizer que como eu uso, ou gerencio, ou administro o meu tempo, determina o que eu vou viver e quem eu vou me tornar. Porque o que eu faço no meu tempo? Eu ouço a palavra, ouço a voz de Deus, ou fico ouvindo as más notícias? Eu me relaciono com pessoas que edificam a minha vida, que compartilham dessa fé, ou eu tenho relacionamentos tóxicos? Pessoas que reclamam, murmuram, sempre está ruim, é muito estar direto na igreja. Como eu uso o meu tempo? É isso. Nessa manhã eu quero que eu e você façamos essa reflexão sobre o que nós nos tornaremos, sobre quem nós nos tornaremos e o que nós vamos realizar nesse ano, porque tem muito a ver com o que nós vamos fazer com o nosso tempo. Diga comigo: Espírito Santo, me ajude a proteger, valorizar e fazer uso eficiente do meu tempo, amém? Seu tempo é vida, seu tempo é valoroso. Todas as manhãs, eu não sei se você já fez essa conta, mas todas as manhãs 86.400 segundos se acrescentam à sua vida. 86.400 segundos. Um novo dia, uma nova chance de fazer novas coisas, de termos novos hábitos, de termos novas atitudes, de provocarmos as mudanças que nós queremos no nosso casamento, como lidar com o cônjuge, como lidar com a chatice dele, como lidar com a nossa chatice. Quantos podem dizer é verdade? Você achou que só seu cônjuge era chato? Você também é. Vai perguntar para o seu cônjuge? Vai perguntar, não pergunta não, né? Melhor não. Mas então deixa eu falar. Eu tenho minha chatice, meu marido também tem a dele. E eu preciso aprender a usar meu tempo. Eu não sei você, mas às vezes na relação tem aquelas DR, né? Aqueles momentos que a gente não concorda com tudo, e isso é saudável. Quantos podem dizer amém, é verdade. Não existe casamento perfeito, onde o casal concorda com tudo. E às vezes entram uns embates, né? E eu fico pensando dentro de mim, às vezes percebendo tudo aquilo. E eu falo: Deus, me dá essa sabedoria todos os dias. Eu fico olhando e falo: o que eu vou fazer? Aí dentro das palavras que nós ouvimos nesses dias, eu vou entrar no embate, vai valer a pena? Vou ficar com a minha razão e sozinha depois no meu canto? Ou eu vou aproveitar o tempo que o Senhor tem dado a nós e aprender a lidar melhor com esse conflito, ou essa situação, entrando num acordo, cedendo, me colocando mais no lugar do outro? O rico, o pobre, o milionário ou o mendigo, o jovem ou o mais velho, o negro, o branco, o asiático, o índio, qual que é a diferença entre eles?
na vida. Uma delas é como eles usam o tempo. O que fazem com o seu tempo. Porque o tempo é igual para todos. Então uma pessoa que é bem-sucedida tem o mesmo tempo de uma pessoa que não atingiu ainda aquilo que desejaria. A questão é, o que fazemos com esse tempo? Diga comigo, tempo é vida, tempo é dinheiro. Então o que você faz com o seu tempo determina quem você vai se tornar e o que você vai alcançar na vida. Por isso é tão importante estarmos na casa de Deus, investirmos tempo com a palavra de Deus, aprender de Deus, buscar ao Espírito Santo, ouvir a voz de Deus e mudar os nossos hábitos, porque isso faz parte do nosso dia a dia, de como nós usamos o nosso tempo. Eclesiastes 3, versículo 10 e 11. A palavra de Deus diz assim: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso a seu tempo. Essa palavra formoso ou belo significa apropriado no hebraico. Deus fez tudo apropriado a seu tempo, ou maduro, ou no tempo certo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Gênesis 1:14. A Bíblia diz: e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Em Eclesiastes nós lemos que existe um tempo apropriado, um tempo certo. Um tempo de colher, um tempo de plantar, tempo de sorrir, tempo de chorar. Tempo para tudo. Tempo para testemunhar as curas, tempos de ser alcançados pelos milagres de Deus, amém? Tempo, existe um tempo para tudo. O tempo do teu milagre, ele está determinado. Você precisa crer nisso, existe um tempo. Eu tenho esperado de Deus algo que Deus tem colocado no meu coração. E eu falo: Deus, eu creio que esse tempo está chegando. Eu creio que esse tempo está chegando, porque existe um tempo certo. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, mas é o tempo certo de Deus. E a Bíblia diz que Deus, no início, em Gênesis, ele estabelece os tempos. Muitos cientistas, eles acreditam e eles interpretam o universo como um grande relógio gigante. E eles dizem que alguém deu corda nesse relógio. Eles não falam sobre crer em Deus, Jeová, o Deus de Israel. Mas eles acreditam que existe uma força superior, um Criador, para ter feito algo tão perfeito. Porque os planetas giram em volta das estrelas, né? Não existe colisão, existe uma precisão perfeita, como em relação à Terra, ao Sol. Deus criou o tempo, diga: o tempo é bom. Eu não preciso de mais de 24 horas para viver bem e realizar meus sonhos, amém? Você tem o tempo perfeito para fazer tudo o que você precisa. Agora, o desafio, administrar esse tempo, e é sobre isso que nós vamos continuar falando. Gênesis 1:18, a Bíblia diz: e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Deus fez tudo aquilo para haver separação entre luz e trevas, e Deus viu que era bom, amém? É bom ter o tempo apropriado para todas as coisas, nem antes, nem depois. Qual é o tempo como que você está administrando o seu tempo, e o que você está esperando que aconteça? É importante refletir sobre isso no seu casamento. Jó, capítulo 14, versículo 5. A palavra de Deus diz: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. Os nossos dias estão contados por Deus, amém? Em nome de Jesus. Para nós que cremos, que decidimos ouvir a voz de Deus e obedecer, nós vamos permanecer nessa terra o tempo determinado por Deus, amém? Mas aqui em Jó, a Bíblia diz: e tu lhe puseste limites. Deus estabeleceu alguns limites para nós. Não porque Deus quer nos privar de algo bom, mas para nos proteger.
alguns limites. Já viu uma criança que não tem limites? Um jovem que cresceu sem limites? Um adulto que não tem limites? Como vive a vida? Sem limites. Limite é para a proteção. E a Bíblia diz que Deus estabeleceu limites e não passará além deles. Eu e você temos um tempo de vida. E muitas pessoas podem estar perdendo esse tempo por não obedecer esses limites, extrapolarem os limites que Deus estabeleceu. Então, tempo é vida, tempo é dinheiro, tempo, ele existe para cada coisa no seu momento certo, e o tempo de vida também é determinado pelos limites que Deus estabelece e que eu obedeço. Amém? É importante refletir sobre o tempo. Por quê? Porque eu só valorizo algo que eu compreendo. Se eu não compreender o que o tempo representa na minha vida, eu vou viver de qualquer jeito, eu vou matar o tempo. Diga, a partir de hoje, eu não vou matar o meu tempo. Amém? Porque você não tem tempo para matar. Não tem tempo para matar. Isso mexe conosco, né? Porque, queridos, nós não sabemos o tempo determinado para nós nessa vida. Por isso que hoje você precisa investir o seu tempo, sim, na sua família, no seu casamento, nos sonhos de Deus para você, em servir a Deus, em obedecer a voz de Deus, amém? Porque você vai colher. Toda vez que você investe, você tem colheita. Toda vez que você gasta, que você perde, vai embora algo da sua vida. Por isso, reflita, mexe conosco. Salmos 90, versículo 12. O salmista, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Muitas pessoas vivem como se fossem viver a vida inteira, como se a vida fosse infinita na terra. Não, a vida na terra, ela é finita, ela é limitada. E o salmista diz: me ensina a viver a minha vida de tal maneira que eu a viva de maneira sábia, eficiente, inteligente, que eu não desperdice o meu tempo, que eu não deixe nada roubar o meu tempo, que eu possa ter a sabedoria de administrar e lidar com tudo o que eu preciso. Amém, queridos? Que essa seja a oração minha, sua, de todos os dias. Senhor, me dá sabedoria para administrar o meu tempo em família. Porque muitas vezes a questão do tempo não é a quantidade do tempo, é a qualidade do tempo. Quantas pessoas passam muito tempo juntas, mas com corações tão distantes. Estão lado a lado, mas estão distantes umas das outras. Então não é a quantidade do tempo, mas a qualidade do meu tempo, como eu uso ele. E nessa manhã eu quero que você reflita sobre isso, porque nós fizemos uma consagração, tivemos as celebrações, mas como nós vamos usar o nosso tempo tem tudo a ver com os alvos que nós colocamos nas nossas metas, amém? Nos nossos sonhos. Administrar o seu tempo, porque passa rápido, não é verdade? Passa rápido demais. Eu olho para as minhas filhas, eu falo: meu Deus, uma já vai fazer 16 agora, e a outra já tem 18. Eu falo: ai Deus, eu sou muito jovem, mas passou muito rápido. Eu falo: eu sou uma jovem adulta. Até pouco minhas filhas eram bebês, eram pequenininhas, e agora são moças, daqui a pouco mulheres. Passa muito rápido. E eu tenho pedido para Deus: Senhor, não deixe passar tão rápido ao ponto de eu não me aperceber das coisas boas da vida. Porque muitas vezes nós estamos trabalhando, nós estamos correndo, é como, por exemplo, servir a Deus. Muitas vezes nós estamos dedicando tempo para servir a Deus, mas não estamos dedicando tempo para Deus, que são duas coisas diferentes. Tempo para Deus e tempo de servir a Deus. Reflita, quanto tempo você precisa dedicar mais para a sua saúde, para o seu casamento? Talvez algumas coisas estejam fora de lugar, porque talvez você precisa rever o tempo que você está investindo, ou a qualidade do tempo que você está investindo. Investido no seu casamento, na sua saúde, no relacionamento com seus filhos, com seus pais, no seu ministério, em servir a Deus, em meditar na palavra, em relação ao seu trabalho. Reflita,
se algo precisa mudar, porque quando nós falamos sobre essa questão do tempo, nós precisamos lembrar que o tempo ele pode ser roubado, pode ser desperdiçado, pode ser perdido, e ele não volta atrás. Um dia eu disse, numa palavra que eu ministrei, que o tempo é um milagre que não se repete. Tempo é um milagre que não se repete. Quantas pessoas nós já ouvimos de testemunhos que tinham tanto dinheiro e que dariam tudo para viver um pouco mais, mas o que elas tinham não era capaz de dar mais tempo. Pena que elas não tivessem vivido o que poderiam ter vivido enquanto tinham tempo. Por isso, não viva como se você tivesse todo o tempo do mundo, porque você não tem, sua família não tem. Hoje, viva intensamente na presença de Deus, com a sua família. Valorize sua família. Não fique olhando para as diferenças, porque você sempre vai encontrá-las. Vai encontrar os defeitos, vai encontrar o que precisa melhorar, você vai encontrar. Então, não precisa procurar. Olhe para as qualidades, olhe para aquilo que a tua família tem de melhor, amém? Fala, Deus, eu vou me alegrar com a minha família hoje, porque eu não sei até quando. Eu não sei quando o céu vai me chamar. Essa manhã é uma manhã de reflexão sobre como eu e você estamos lidando com o tempo que nós ainda temos. E Deus quer que eu e você vivamos o melhor. Deus quer que eu e você testemunhemos milagres ainda. Deus quer que eu e você estejamos com a nossa família, servindo a Ele, em nome de Jesus, amém? Testemunhando a cura, testemunhando a libertação, testemunhando o propósito. Eu não sabia o que eu queria da minha vida, hoje eu sei. Hoje eu vou servir a Deus, hoje eu vou me encaixar, hoje eu vou me encontrar. Eu não vou esperar o tempo favorável, eu vou fazer o tempo favorável ser hoje, amém? Inclusive sobre isso, dia 5 de fevereiro, na nossa próxima Santa Ceia, nós vamos ter a nossa feira de voluntariado. Para quê? Para ajudar você a descobrir o seu lugar, porque alguns lideram célula, mas nem todo mundo vai liderar célula. Qual é o dom que Deus te deu? Aonde no corpo de Cristo você pode servir mais, com o dom e o talento que Deus te deu? E muitas vezes nós pensamos em coisas grandes, mas muitas vezes, queridos, vocês não fazem ideia. Um exemplo muito simples. Hoje nós temos um cafezinho no culto da manhã, não sei se você sabe, mas todo culto de domingo de manhã, né, a Andréia e a Cleusa, elas fazem um cafezinho para mim e para você. Glória a Deus por isso, muito obrigada, viu? E eu quero te falar uma coisa, é muito importante o que elas fazem. Elas não fazem só isso, mas ainda que elas fizessem só isso, né, Andréia? Doutora Andréia, né? Irmã Andréia, discípula Andréia, amiga Andréia. Ainda que elas fizessem só isso, seria grande, seria importante. Arrumar as cadeiras, entra um dia nessa igreja e encontra essas cadeiras todas fora de ordem. É que nem saúde, né? A saúde ela é silenciosa, mas a enfermidade ela grita. Ninguém percebe a saúde quando se tem, mas quando se perde, nós percebemos. Cadeira em ordem. Já tentou preparar seu dízimo e foi pegar um envelope e ele não estava onde você procurou? Como é bom você falar assim, vou pôr a mão aqui, vou pegar, tem um envelope. Como nós estamos usando o nosso tempo. O tempo do milagre é hoje. O tempo de restauração da sua família é hoje. O tempo apropriado da libertação é hoje. O tempo de servir a Deus é hoje. O tempo de firmar sua aliança com Cristo é hoje. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Valorize o tempo. A partir de hoje, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor incomode, para que o Senhor abra os olhos todas as vezes que situações vierem para roubar seu tempo. Você não vai ser roubado mais, em nome de Jesus, amém? Quando vier uma situação, você vai falar, opa, vou perder tempo aqui. Não, aqui eu vou investir tempo. Aqui eu vou investir, todo investimento que você faz, você tem retorno, tem colheita. Quer saber o valor do tempo para alguém? Um exemplo. Pergunta para um estudante o valor de 1 ano, se ele reprovar. Uma pessoa muito dedicada, se por alguma razão ela repetir de ano, pergunta para ela o valor de 1 ano. Pergunta para uma mãe que teve um filho prematuro,
o valor de um mês, 2 meses. Pergunta para uma pessoa que conseguiu evitar um acidente o valor de 1 segundo. 1 segundo. Né, Maria? O valor de 1 segundo. O valor de 1 milésimo de segundo para alguém que venceu uma Olimpíada. 1 milésimo de 1 segundo. Pergunte para essa pessoa o valor que esse tempo tem. E aí eu e você precisamos refletir. Qual é o valor que eu e você temos dado ao nosso tempo, ao tempo que Deus nos deu. Eu não quero que você tenha peso, não, queridos, eu quero que você reflita e decida viver da melhor maneira o tempo que Deus te deu, e é um presente, amém? É um presente. Quantas pessoas não gostariam de estar no seu lugar? Efésios 5, 14 ao 18, o apóstolo Paulo diz assim: por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou ignorantes, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo: desperta, você que dorme. De vez em quando meu marido fala para mim: acorda, amor. E eu estou de olho bem aberto, e ele fala: acorda, amor, abre o olho, percebe? O apóstolo Paulo está falando a mesma coisa. Abre o teu olho, acorda para a vida, desperta. Não seja passivo em relação ao seu tempo. Não haja como uma pessoa ignorante. Eu estava falando sobre isso, eu ouvi uma frase que o bispo Fabiano pregou, e ele falou assim: aquele que sabe e não pratica, vai prestar contas por aquilo que sabe. É sério isso, né? Desperta nessa manhã, acorda. Veja como você está administrando. Quando o apóstolo Paulo fala sobre remir o tempo, remir vem de redimir. E dimir significa possuir algo de novo. Quer dizer, dimir é possuir algo e redimir é possuir algo de novo. Ou podemos dizer, resgatar. O apóstolo Paulo está dizendo: resgate o tempo. Você tinha um tempo, administrou mal, perdeu muitas vezes o tempo, foi roubado no seu tempo, mas agora chegou a hora de você resgatar esse tempo. Amém? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E remir o tempo significa novos hábitos, significa trazer para a sua agenda novos compromissos, talvez com Deus, com a sua família. Remir o tempo também significa um trabalho mais árduo, porque foi perdido o tempo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre remir o tempo, é resgatar um tempo que foi mal administrado. Por isso que ele fala: acorda, desperta, dá uma chapega no ombro e se você tem essa liberdade, dá uma mexida e fala assim: acorda, meu irmão, né? Acorda, minha irmã, acorda, minha esposa, minha amada, meu amado, em nome de Jesus, amém? Remir o tempo significa que você talvez vai cortar alguns laços de amizades, vai deixar de acessar algumas mídias sociais. O que você precisa fazer para resgatar o seu tempo? Remir o tempo é dizer de fato: você não tem uma vida normal, porque você vai ter que trabalhar mais arduamente. Talvez muitas vezes abrir mão de algumas coisas em alguns momentos prazerosas e boas, em prol de outras mais importantes para hoje, para agora. Quantos podem dizer é verdade, amém? Remir o tempo é pagar uma dívida com você mesmo. Todas as vezes que você perde tempo, que você se deixa ser roubado no seu tempo, você está em dívida com você, porque o tempo é seu ou é do outro? É seu. A agenda é de quem? É sua ou é do outro? Então, se você foi roubado no seu tempo, você permitiu isso, então você está em dívida com você mesmo. Remir o tempo é pagar essa dívida com você e até com Deus.
com a sua família. Remira o tempo com a família, remira o tempo com Deus, remira o tempo com você mesmo. Quando o apóstolo Paulo ele fala aqui em Efésios, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quando ele fala remir o tempo, ele fala também de aproveitarmos as oportunidades quando elas vêm. Aproveitarmos as oportunidades. Use o tempo apropriadamente, amém? Eficientemente. Eu não sei você, mas você já passou 2 horas conversando com alguém e depois você falou: nem sei por que a gente ficou 2 horas, não resolveu nada. Nada mudou. 2 horas ouvindo uma pessoa e você falou: sabe que eu nem entendi o que ela quis dizer? Ou ela falou e não disse nada. Já viu isso? Gente que fala: quero conversar com você. Aí você senta, ela fala 2 horas, mas não diz nada. Só te enrola. Roubou seu tempo. Tempo perdido. Tempo desperdiçado. Diga: minha vida vai mudar a partir de hoje. Não estou dizendo para você ser grosseiro com ninguém. Não fala comigo. Não tenho tempo. Meu tempo é valoroso. Não. Com sabedoria, com graça, com discernimento. Amém? Planeje seu dia. Como você planejou seu ano? Micro, né? Bispa Lúcia falou nas celebrações. Micro decisões, micro resoluções. Muitas vezes a gente planeja o ano, mas não planeja o dia. Planeje seu dia, porque se você não planejar, outro vai planejar por você. E aí você vai entrar na agenda do outro, e aí você vai passar um dia. Já aconteceu, por exemplo, de você passar o dia inteiro para lá e para cá, resolvendo um monte de coisa. Você fala: meu Deus, aonde foi meu dia? O que eu tinha que resolver, eu não resolvi. Fiquei com um monte de pendência, mas corri o dia inteiro. Já passou por isso? Eu também. Correu o dia inteiro, tinha uma agenda, mas aí o outro planejou melhor, pegou seu tempo, e aí você entrou na agenda do outro. Diga: isso não vai mais acontecer, amém? Então, como remir o tempo? Fazendo agenda como nós fizemos, nossas metas, nossos sonhos. Saiba estabelecer as suas prioridades em cima dos seus alvos. Nós já temos falado muito sobre isso. Tempo que você investe nas leituras. Por exemplo, queridos, eu vou falar, minha filha às vezes gosta de ler uns livros, né, de ficção, ela lê muito livro. Eu fico impressionada, a Vitória, como que ela puxou o pai. Eu gosto de ler, mas meu marido lê mais. E às vezes eu vejo também ela ler uns livros assim de ficção. Aí eu falo: que perda de tempo. Tem gente que gosta de ler livros de romance. Não tem nada de errado. Mas você tem que perceber, será que você está fazendo só isso? Que nem ela lê os dois, ela lê todos os livros, ela engole todos os livros. Eu fico impressionada. Em poucos dias ela lê vários livros, uma semana. Agora, será que eu estou lendo só livros de romance, assistindo só novela, vendo só as notícias, né, Yura? As notícias do país. Misericórdia! Misericórdia! Então, como eu estou aproveitando o meu tempo? Lembra que todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. O que diferencia uma pessoa da outra e dos seus resultados é o que ela faz com o tempo que ela tem. Quantos podem dizer é verdade? Por isso, não desperdice seu tempo com aquilo que não te conduz ao destino que você deseja. Não desperdice seu tempo com aquilo que não agrega, com aquilo que não edifica. Então nós remimos o tempo quando nós planejamos, quando nós temos nossas metas, alvos, quando nós estabelecemos nossas prioridades, com quem eu vou conversar, com quem eu vou passar mais tempo, que livros eu vou ler, que mídias eu vou acessar, quantas vezes eu vou ler a Bíblia, quanto tempo eu vou estar em oração, quantas vezes eu vou estar na igreja. Pare de tentar agradar todo mundo, isso também ajuda a remir o tempo, porque tentar agradar todo mundo é perda de tempo. Diga: é verdade. Porque não vai agradar, nem Jesus agradou. Jesus foi crucificado. E Jesus disse, né, irmã Clélia? Ele falou assim: olha, a minha decisão, a minha escolha é agradar meu Pai. Se os outros não se agradarem, problema deles. Se preocupe em agradar a Deus. Amém? E por último, ame a Deus acima de tudo e decida somente a Ele adorar e servir. Isso nos ajuda a remir o tempo. E aonde está isso na Bíblia? Joel capítulo 2, versículo 25 ao 27. Dias, meses, anos não voltam. Realmente, de fato, o tempo é um milagre que não se repete. Não volta atrás. Não tem como resgatar o tempo cronos ou tempo cronológico. Não tem como. Mas o que nós deixamos de viver pode ser resgatado.
quando nós temos um Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas, amém? Por exemplo, muitas vezes um casal que perdeu tanto tempo com tantos conflitos e busca em Deus a restauração, Deus não vai trazer de volta os anos que se passaram, mas Deus vai trazer de volta a alegria que havia sido perdida, o amor que havia sido perdido. Deus vai trazer de volta infinitamente maior, amém? Inclusive relacionamento com filhos, inclusive vida financeira. Deus não vai resgatar ou restaurar aquele tempo, mas o que foi perdido naquele tempo, Deus vai restaurar, amém? Glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor. Joel 2, 25, 27 diz: e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Deus está dizendo: eu vou te restituir, eu vou remir, eu vou resgatar o tempo que foi perdido. Agora o tempo é o que aconteceu naquele tempo, a alegria que havia sido perdida, a saúde que havia sido perdida, a paz que havia sido perdida, os recursos financeiros que haviam sido perdidos, o propósito, a missão. Deus vai restituir, Deus vai trazer de volta. E ele diz: e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, amém? E o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e que o meu povo nunca mais será envergonhado, amém? Se coloque em pé, em nome de Jesus, vamos orar. Em nome de Jesus, Deus vai trabalhar na sua vida de maneira que você consiga remir o tempo, mas busque a ajuda do Espírito Santo. Pare de falar que você vai matar o tempo. Lembre-se, todas as vezes que você for tentado a dizer isso, você vai lembrar que vai estar matando sua própria vida aos poucos. Porque se vida é tempo, eu não mato tempo, eu invisto meu tempo. Se tempo é vida, eu não perco vida, eu ganho vida, amém? E eu vou investir, não vou deixar que ninguém roube e me leve a desperdiçar. Feche os teus olhos aonde você está. E eu sei que durante a palavra Deus foi falando com cada um de nós, o que Deus falou com você, o que você precisa mudar no seu dia a dia, porque você planejou o ano, mas você precisa agora planejar cuidadosamente seus dias, para não ser roubado no seu tempo, porque você só tem um tempo de vida nessa terra, um tempo finito. Se eu te perguntasse hoje, se amanhã fosse o último dia da sua vida, o que você mudaria na sua vida hoje? Se você soubesse hoje que o amanhã não viria, o que você mudaria hoje? E por que você não muda? Uma vez que você sabe que o céu pode chamar a qualquer momento e nós não sabemos quando. Faça sua aliança com Deus, do que você vai mudar, o que você vai tirar da sua agenda para não roubar seu tempo, o que você vai acrescentar, que é investimento, tempo com Deus, tempo com a sua família, tempo se desenvolvendo, crescendo, aprendendo, tempo servindo a Deus. Faça sua aliança com Ele. Deus vai te ajudar, o Espírito Santo vai te ajudar, vai abrir os teus olhos, e você vai cuidar e proteger e valorizar o seu tempo, e vai viver infinitamente mais feliz do que você já viveu até hoje, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu peito em sentido ao seu coração, e diga comigo: Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda, para valorizar, proteger, e usar o meu tempo, com sabedoria. Eu não vou matar, desperdiçar, perder o meu tempo com aquilo que não me conduz às promessas de Deus. Eu vou investir o meu tempo naquilo que é de Deus para a minha vida, na minha saúde, na minha família, no meu devocional, no meu ministério, no servir ao Senhor, no meu trabalho. Eu vou investir em relacionamentos saudáveis, em tudo o
que soma e não naquilo que tira de mim, em nome de Jesus. E eu te agradeço, meu Pai, porque eu sei que o Senhor me ajuda e que o Senhor está comigo, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos e adore ao Senhor. Aleluia, aleluia, Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória. 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 Com a mão no seu peito em sentido ao seu coração. Esse é o momento de reafirmarmos a quem nós entregamos nossas vidas, a quem pertencemos, a quem sempre adoraremos e a quem serviremos. E para isso é necessário convidar Jesus para entrar. A palavra de Deus diz que Ele está à porta e Ele bate. É necessário abrir a porta, é necessário um posicionamento e deixá-lo entrar, para que então nossa vida comece a ser transformada. Diga comigo: Senhor Jesus, entra na minha vida, no meu coração. Eu te convido a fazer parte da minha história. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Eu preciso de ti. O Senhor venceu e contigo eu vencerei também. E graças eu te dou, meu Deus, pelo teu infinito amor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, que manhã maravilhosa. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui no presencial. Que Deus continue abençoando, fortalecendo sua vida, te conduzindo aos seus milagres, amém? A vocês que estão no online também, muito obrigada por esse tempo. Se você está conectado conosco, fez esta oração, recebendo Jesus, quer uma transformação de vida, quer viver o novo de Deus, quer aprender a viver esse tempo que é tão curto na terra. Nós queremos orar por você, queremos te ajudar, te ajudar nessa nova caminhada com Cristo. Entre em contato conosco por esse WhatsApp que está em tela. Tem no QR Code aí o YouTube também uma ficha. Entre em contato conosco. Nós teremos a maior alegria de orar por você, de estender a nossa mão e te receber na igreja mais feliz dessa terra. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Queridos, quem está conosco pela primeira vez aqui à minha esquerda? Tem alguém? Faça um sinal com a mão, por favor. Seja bem-vindo, que Deus abençoe. Glória a Deus, sejam bem-vindos vocês também. Amém? Glória a Deus. Aqui à minha direita, mais alguém pela primeira vez? Não? Então nós vamos orar, e vocês que estão pela primeira vez, nós ficamos muito felizes de vocês estarem conosco e vamos orar por vocês e que Deus continue abençoando, protegendo, amém? No final desse momento nós vamos nos aproximar de vocês para anotar seu pedido de oração e profetizar em nome de Jesus que tudo que Deus tem para vocês vai se cumprir em nome de Jesus, amém? Levante suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo presente do tempo, do hoje que nós temos, papai, e que o Senhor nos dê sabedoria todos os dias para lidarmos, para protegermos, para valorizarmos, vivermos com inteligência o tempo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Eu profetizo que cada um, Senhor, vai viver dias extraordinários. Sua agenda, Senhor, seus olhos se abrirão, seus relacionamentos, vai sair tudo que roubava, tudo que matava, tudo que desperdiçava, e vai entrar tudo que edifica, tudo que agrega, tudo que traz, Senhor, as tuas colheitas em nome de Jesus. E abençoe o teu povo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz e que você vá para um domingo maravilhoso, abençoado, e uma semana de vitória em nome de Jesus, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer você de todo o coração
por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.